Boa aula, turma. Nossa introdução de anatomia já foi feita. Então agora eu vou estar passando aqui uma breve explicação para que a gente possa realizar uma avaliação. Espero que esse momento de pandemia ele não se estenda como vem se estendendo, para que as nossas aulas possam retornar à sala de aula, né? Assim é muito mais proveitoso. Mas enquanto a gente não consegue retornar, vamos com nossas aulas nesse formato aqui e assim que possível a gente vai fazendo nossa prática. Hoje nós vamos pegar uma revisão do sistema esquelético, mas antes a gente precisa ter uma breve introdução. Aí eu peço que cada um de vocês observe o próprio corpo. E como a gente pode perceber, nele existe uma cabeça que é constituída por crânio, alguns têm cabelos longos, outros cabelo curto, um tronco, onde se encontra o pescoço, encaixado o pescoço, tórax e abdômen, se a gente for descendo, dois membros superiores, que são os braços e mãos, e finalmente dois membros inferiores, representados pelas pernas e os pés. Esse compõe um ser humano, tanto masculino como feminino, em sua base. E aí nós temos três planos para dividir o corpo humano. O primeiro dele é o mediano ou sagital. Esse plano, ele corta o corpo humano, por assim dizer, em paralelo. Então nós dividimos o plano lateral, direita e lateral esquerda. Se a gente imaginar aí o meio do corpo, olhando de frente para o espelho, vai passar uma linha aí dividindo parte da boca para um lado, parte do nariz para o outro. Então nós vamos dividir o corpo em metades iguais. E o nome desse plano é o mediano ou sagital. E aí nós temos aqui a foto, a imagem de um crânio. Por que o nome é sagital? Porque se a gente conseguir olhar aí, ó, o nosso crânio, ele tem uma linhazinha que chama sagita. E aí pegou divide, a gente consegue dividir o corpo humano através dessa linha. Frontal ou coronal é o outro plano, é um plano de secção paralelo ao plano vertical ou dorsal que divide o corpo a forma de separar lateralmente, ventral ou dorsal. Então nós vamos separar aí, se a gente olhar o ser humano lateralmente, nós vamos dividir ele nessa porção lateralizada. Nós temos o plano transversal ou horizontal, que é o plano que vai dividir o corpo horizontalmente, cortando, como a gente pode ver aqui, em fatias. Lembrando que esses cortes eles são imaginários, viu? Só serve para a gente dividir o corpo e assim a gente conseguir direcionar de uma forma mais específica através de comandos. Então, se a gente falar parte superior, parte inferior, parte transversal, mediana, aí a gente vai conseguir se localizar. A posição anatômica ela é a posição básica para a gente começar o estudo de anatomia. Então, nós temos o ser humano aqui em pé, com os pés voltados para frente e as mãos também, junto ao corpo. E aí nós vamos dividir, nós vamos classificar essa posição anatômica. Olhar dirigido para o horizonte, então com a face voltada para frente, olhando como se você estivesse na frente com o mar, você vai ver aquele horizonte finito. Então a gente vai estar olhando sempre para frente, nunca para o chão, não para o teto, para frente. Face voltada para frente, como eu disse, membros superiores estendidos, aplicados ao tronco e com a palma da mão voltada para frente. E aí a gente consegue ter
essa frente, essa visão, tanto de frente como de fundo, se a gente der a volta neste ser humano que a gente está vendo aqui pela foto, a gente consegue ver todo o corpo humano. Membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para a frente. Então dedão para frente, nada de pé para o lado, lateralizado, tá bom? Então essa aqui é a posição anatômica. E aí nós temos os planos de inscrição. Quem aí pratica algum esporte, possa ser que consiga entender um pouquinho, seja mais, venha mais fresco isso essa parte aqui na mente, que é a porção anterior. Nós temos a porção também posterior, dorsal ou ventral. Então aqui nós temos aqui o começo e o final. Às vezes a pessoa fala, o jogador machucou a parte posterior da coxa. Então nós sabemos que a parte posterior é aquela parte de trás, ou seja, se a gente for imaginar assim, a parte que já passou do plano de inscrição. A parte anterior é aquela parte da frente, quem está vendo, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro essa parte anterior e posterior. Então, o anterior é a parte de frente, o posterior é a parte de trás, tá bom? Aí nós temos cranial, ou superior, que é a parte de cima. Nós temos o podal ou inferior, que é a parte de baixo, e nós temos a parte lateral esquerda, lateral direita, tá bom? Isso aí serve para a gente conseguir se localizar, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida a gente anota e pergunta no grupo, que a gente vai tirando essas dúvidas de forma no decorrer da nossa aula, tá bom? Termos de posição e direção, outro termo também para a gente se localizar dentro do corpo humano, interno, mais próximo do centro de um órgão. Então nós temos lá um osso que ele fica mais próximo do coração e um osso que ele fica mais distante do coração. Então a gente vai conseguir identificar este osso primeiro, o osso A, como ele sendo mais interno em relação a um osso B, que está mais distante. Externo é o mais distante do centro de um órgão. Então o osso A que a gente falou é um osso que ele está próximo ao coração, então ele é mais interno. O osso B é o osso externo, porque ele está mais distante do centro de um órgão. E aí assim, como a gente pegou em aulas anteriores, existe N ossos no nosso corpo. E aí a gente pode estar falando de um osso externo, por exemplo, que ele está mais próximo do coração. Então esse osso externo ele seria o nosso osso A. E nós temos lá vamos ver, uma falange, que é um ossinho que é distante, então ele é mais externo, tá bom? Nós temos superficial, mais próximo da superfície de um órgão, e nós temos o profundo, que é o mais afastado internamente da superfície de um órgão. Então é como a gente imaginasse se o osso estivesse mais dentro do nosso corpo. Quanto mais dentro, mais profundo. Quanto mais superficial, mais próximo da superfície. Então assim, tem ossos que a gente consegue ver a olho nu. Nós temos a cobertura da pele, mas a gente consegue ver esse osso mais aparente. Geralmente em pessoas que têm uma condição de gordura baixa, a gente consegue ver esses ossos, mas tem ossos que a gente não consegue ver, até de uma pessoa magra, concorda? Então esse osso ele é mais profundo. O osso ele é responsável pela firmeza, sustentação e postura do corpo. Se a gente não tivesse os ossos, o ser humano não tivesse, a gente seria uma gelatinazinha, assim, que a gente ia ter que andar rastejando. Hoje, assim, quando a gente passa, a gente diz assim que a gente está ficando velho, mas a gente podia ver uma geleiazinha da nossa infância que a gente brincava muito. Então aquela geleinha com vida seria um ser humano sem osso. E os ossos eles são formados por células vivas denominadas de osteocitos, que precisam ser nutridos. Então a gente precisa de vitaminas, minerais, vitamina D,
minerais como cálcio, para a gente manter essas células vivas e bem nutridas. No interstício, há uma grande quantidade de sais minerais, especialmente fosfato e cálcio, o que explica a sua dureza. E aí eu chamo a atenção para o interstício, peço que vocês anotem. O interstício é o meio. Aquele meio do osso, ele é rico em cálcio, o que explica a sua dureza. A parte de fora também é dura, mas o interstício é o meio todo, não é só a gente fala assim, só um ponto, é o meio, é o ambiente do osso todinho, tá bom? Então eu gostaria que vocês gravassem na mente de vocês o que é interstício. É o meio todinho, aquele ambiente, o comum do osso todo. Os ossos apresentam uma grande variedade de forma, tamanho, estrutura. Tem como principal função sustentar o corpo, além da proteção dos órgãos moles, como por exemplo cérebro e coração. Então assim, a gente vê que órgãos nobres e que são delicados, ele tem uma proteção dos ossos. Então nós temos aqui o crânio, nós temos um cérebro dentro dele, que é uma massa cinzenta pensante, e ela é protegida. Nós temos o coração, e entre o coração e o pulmão também nós temos uma caixa protetora. Então, é um mecanismo de proteção, como se fosse uma armadura também. Ajuda a locomoção, como eu disse que você, se a gente não tivesse, a gente seria uma geleia, tá bom? Então, essas são as principais funções. E sustentação do corpo, mantenente ereto, com uma boa desenvoltura. Classificação. Quanto à classificação, nós temos ossos longos, curtos, laminares, pneumáticos, irregulares e sesamoides. Presta atenção. Um osso longo, ele não quer dizer que ele é grande, tá bom? Então fique na cabeça aí. Nós temos que ter as proporções, que logo eu vou passar para vocês, para classificar eles como longo e curto. Os laminares, eles são como se fosse uma lâmina. Então assim, eles são mais planos. Parece uma alusão como se fosse uma folha, tá bom? Os pneumáticos, eles passam ar por dentro deles. Então eles são, como colocar aqui, oco. Os irregulares, eles não possuem uma similaridade com longos, curtos ou laminares. Então eles são irregulares, eles podem ter formas bizarras. E os sesamoides, eles estão ligados junto com algumas articulações, então ele promove esse deslocamento, essa facilidade de se deslocar, para que a gente possa fazer movimentos como rotacionar o braço, o joelho, tá bom? E aí, ó, nós temos a definição de ossos longos, comprimento maior que a largura. Então nós temos aí vários ossos que eles são grandes e alguns ossos que eles são pequenos, como essas falanges aqui que a gente vai estar vendo mais para frente. Então, a falange é um osso pequeno, mas ele é classificado como longo, porque comprimento maior que largura. Osso curto são aquele que apresenta equivalência entre 3 dimensões. Então, e diferentemente do osso longo, comprimento e largura se equivalem. Então, logo, ele é um osso curto. Não tem como a gente fazer a proporção aí. Aí nós temos o carpo e o metatarso. Ossos laminares ou planos, comprimento e largura se equivalem, predominando sobre a espessura. Então, é um osso fino. Como eu falei lá anteriormente, parece uma folha. E aí nós temos os ossos do crânio, nós temos a escápula e o osso do quadril, que são classificados como laminar ou plano. Pneumático apresenta uma ou mais cavidades de volume variável e é revestido por uma mucosa. Geralmente contém ar. Então, assim, são os ossos da face. Quem já ouviu falar em sinusite? Porque é a inflamação desses ossos aí, a inflamação desses sinos que a gente coloca. Então, eles são ossos situados na parte frontal, maxilar, temporal, o etmoide e o esfenoide, que são ossos que compõem a face humana. Então, assim, a gente respira
Esse ar ele percorre todos esses ossos que estão na face nossa para depois chegar ao pulmão. Por isso que é necessário ter essas cavidades, para que a gente faça com que esse ar ele chegue de uma forma gradual ao pulmão. Se a gente não tivesse esses ossos fazendo fazendo esse percurso, a gente poderia sofrer por uma quantidade de ar quente ou de ar frio, uma turbulência. Então o nosso pulmão ele sofria muito. Então o ar ele percorre todo esse caminho dentro dos ossos para chegar numa condição de temperatura e oscilação branda, tá bom? Ossos irregular apresentam uma morfologia complexa. Então nós temos assim formas geométricas desconhecidas, como uma vértebra e o osso temporal, que são ossos que não tem como classificar aqui entre aqueles outros que foram apresentados. Então é um osso irregular. Os sesamoides desenvolvem uma substância de certos tendões, como eu falei também anteriormente, ou de uma cápsula fibrosa que envolve certas articulações, como por exemplo a patela. E aí, esse ossinho aí a gente consegue ter ele para a gente conseguir fazer uma locomoção de uma forma, vamos dizer assim, não tão abrupta. Ele promove o deslocamento, a gente caminha de uma forma tranquila, sem, vamos dizer assim, suave. Nós caminhamos de uma forma suave por causa desses ossos sesamoides. Tipo de substância óssea. E aí, assim, dentro do osso nosso, se a gente conseguir analisar, a gente vai ver que não é aquele tutano que a gente vê nossa avó falar, não é uma massa de concreto. Ele parece uma teia de aranha. E aí promove essa característica de dureza também muito mais forte, porque ele absorve o impacto e dissemina entre essas teias de aranha que tem no nosso osso, que não é uma teia de aranha, mas a gente está classificando aqui como uma teia de aranha, tá bom? Se a gente for comparar, mais ou menos com a Torre Eiffel lá de Paris. Então é uma torre, se a gente for poder analisar, uma torre alta, que não tem uma estrutura maciça e sim vazada. E é uma torre que ela compõe uma característica de dureza enorme, mesmo tendo esse aspecto de teia de aranha, que a gente olha assim de ver frágil, mas na realidade promove uma distribuição muito boa em suas estruturas. Esses aqui são todos os ossos do nosso corpo. Espero que vocês tenham pegado já e feito aquele impresso que eu mandei na primeira ou na segunda aula. Quem já foi aí mais rápido e começou a encaixar um osso no outro, a gente vai gravando aos poucos, mas vai começar a fazer parte da nossa história agora, dentro das aulas de anatomia, como cada osso se encaixa e cada nome também vai começar a fazer parte da nossa vida, assim como alguns já faz parte, a gente já tem dentro da memória, como se a gente for colocar aqui a patela de conhecimento da maioria, o fêmur de conhecimento da maioria, o crânio de conhecimento da maioria. Mas aí nós temos algumas coisinhas que a gente vai pegar na prática, que aí vai ficar dentro dessa memória agora, que são os ossos metacarpais, que são os ossos das mãos, as falanges, que também são ossos das mãos. Aí nós temos aqui os tarsais, que são ossos dos pés. Esses aqui talvez não seja tão comum do nosso dia a dia, mas aí a gente vai destrinchar na aula prática, tá bom? E aí nós chegamos aqui em uma particularidade que nós temos no osso crânio, no osso do crânio, que são ossos pares e ossos ímpares. Ossos pares ele apresenta em duplas, então nós temos parietais, temporais. Ossos ímpares ele aparece uma única vez no crânio, frontal, occipital, etimoide e esfenoide. Mas, professor, por que nós temos aqui números
2, 4, 1, 3, 5, 6. É só para a gente localizar ele aqui, tá bom? Então aqui nós colocamos aqui. Vamos ver o 1. 1 é frontal. É um osso ímpar. Então só tem um. A gente vê aqui um frontal, tá bom? E aí aqui, se a gente estivesse na aula em sala, a gente ia fazer agora pedir a vocês para falar quais são esses ossos aqui. Nós temos algumas outras particularidades, como eu falei, a sutura sagital que divide o corpo ao meio. A sutura coronal, que no bebezinho ela é grandinha, a gente coloca a mão, a gente vê que não tem ainda essa ligação. Depois que a gente vai crescendo, que vai se fechando essa estrutura, tá bom? Do crânio. Ossos da face também ele vem em ímpares e pares. Aí nós temos zigomáticos, maxilas, nasais, órbitas e conchas nasais inferiores. Anotem aí no caderninho ou na sua apostila, conchas nasais inferiores, o número 8. E nós temos os ímpares, mandíbula e o vomer. Vomer é o 9. Vamos achar o 9 aqui. Esse ossinho aqui que fica dividindo um lado direito do lado esquerdo das conchas nasais inferiores, que é o nariz, tá bom? Tudo que é par é em dupla, então nós temos duas órbitas, duas maxilas, tudo que é ímpar ele vem em um osso só, então nós temos o 4 aqui, o que? A mandíbula, tá bom? Pares vem em duplas, ímpares é um osso único. Aqui nós temos uma foto para melhor visualização. Veja o vomer lá que eu falei, o ossinho do vídeo meio do nariz. Nós temos o frontal, que é um osso ímpar, lembra? Que é essa aqui que a gente conhecida como uma testa. Aqui é a vista lateralizada. Nós temos aqui o parenteral. Ele destaca a mandíbula. E aí eu chamo o destaque para vocês aqui nessa imagem, que tá vendo a mandíbula aqui? Nós temos o finalzinho do osso, uma bolinha, tá vendo? Um osso em bolinha. Quando você perde todos os dentes que vai usar a dentadura, esse ossinho aqui ele fica como se fosse uma lâmina. E aí às vezes as pessoas quando antigamente arrancava todos os dentes para usar a dentadura, sente muita dor de cabeça, porque esse osso fica pegando aqui, ó, no temporal, tá bom? Nós vamos dar uma paradinha agora, e aí na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a coluna vertebral.